Autocuidado, liderança sustentável, cultura do bem-estar. Esse é o podcast Healthy Hour. Apoio Lobby. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Healthy Hour, um podcast que fala sobre bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu sou a Cristina Boyajian, sou Health Coach e consultora de saúde e bem-estar e tô aqui com a Carol. Eu sou a Carol Santos, mentora e investidora anjo em startups e também executiva do mercado financeiro e de meios de pagamento. Antes de começar aqui o nosso bate-papo com a nossa convidada, quero fazer um agradecimento especial à Lobbytech, que nos presenteou aqui com as nossas canecas e que apoia o Healthy Hour. Lobby é uma plataforma de kits e brindes personalizados que resolve para a sua empresa, desde a criação e desenvolvimento de brindes exclusivos até a parte logística, fazendo a armazenagem e a entrega em todo o Brasil. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Lobby, entre no site lobby.tech e mencione que você ouviu aqui no Healthy Hour, porque eles podem te dar até 3 meses grátis de armazenagem. Aproveite! Vamos começar nosso papo. Carol, bem-vinda. Tô aqui com a Carol Strobel. Eu vou te contar um pouquinho aqui pro pessoal do teu grande currículo. Um resumo, né? Vou falar aqui. Então, a Carol, ela tem mais de 20 anos de experiência em investimentos e tecnologia, com construção de negócios e projetos de transformação digital. É sócia fundadora da Antler Brasil. É sócia operacional da Redpoint Ventures. Foi diretora da Intel Capital Latam por mais de uma década e diretora de inovação de empresas de capital aberto. É palestrante, é consultora digital e membro de diversos conselhos e comitês, vou complementar aqui, mentoras de startups, né? É uma grande pessoa que ajuda muito esse ecossistema, né, do empreendedorismo, de startups. Conheci a Carol justamente dentro desse ambiente e a convidei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre bem-estar, sobre autocuidado, sobre bem-estar no trabalho, no empreendedorismo. Então vai ser um papo muito legal. A gente está muito agradecida de você ter aceito esse convite, Carol. Gina, o prazer é meu, ainda mais de falar sobre assuntos que são tão importantes, tão caros, né, para as empresas. Acho que tão caros, isso. Uhum. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Legal. Bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Bom, a gente sabe que você construiu aí, eu resumi aqui muito, né, mas você construiu uma carreira de muito sucesso. A gente imagina o quanto foi desafiador, né, construir e passar por todos esses processos. Eu sei que você fez uma transição de carreira, né, lá atrás, veio do mundo corporativo, daquele modelo mais tradicional, e acabou indo agora para um modelo muito mais de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia. Então teve uma mudança aí. E como é que você construiu isso, conseguiu chegar onde você chegou hoje, sem abrir mão ou abrindo mão, não sei se vai contar, do bem-estar, do autocuidado? Como é que você conseguiu, ou não, lá atrás e hoje, equilibrar teu bem-estar, teu autocuidado, para que fosse possível construir essa carreira que você construiu e tá aqui hoje com a gente? Como é que foi esse processo? Olha, eu também não sei. Não tenho a menor ideia. Eu brincava com as minhas amigas numa época que eu falava, gente, eu não sei como é que eu consigo terminar o dia. Eu acho que tem gnomos mágicos que vão me ajudando durante o dia e o negócio sai e eu consigo fazer tudo que realmente eu preciso. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é estabelecer prioridades, né? Então, em diversos momentos da sua vida, quando você está solteira, você estabelece um nível de prioridade para você e para suas coisas e para os seus objetivos profissionais. Quando você está casada, o nível de prioridade, assim, as prioridades mudam, né, vida? Você tem a prioridade do casal, você tem os objetivos do casal, junto com os seus objetivos e as suas prioridades também. Depois, com o primeiro filho, muda bastante. A primeira maternidade. A segunda muda bastante. A terceira muda imensamente. Essa história de que, não, 2 filhos para 3, não acontece nada, acontece tudo. Acontece tudo. Depois, as crianças vão para a escola. Muda novamente. Depois elas precisam de um apoio porque elas estão virando adolescentes. Elas mudam novamente. Depois você separa e você tem novamente que mudar suas prioridades, né?
Você se casa novamente, você tem que mudar suas prioridades. Você assume uma nova família, você muda as prioridades. Isso é o tempo inteiro. Que é muito legal, né? Eu acho que faz parte da evolução da vida, faz parte das coisas que você vai construindo e que você vai aprendendo também no meio desse caminho todo. E cada vez parece que vai ficando, de certa forma, mais fácil. Você tira a ansiedade, né? Quando você ainda não tem filhos, você fica naquela ansiedade. Nossa, mas quando eu tiver, será que eu vou conseguir? E aí depois, quando você tem mais trabalho, ou que você tem períodos que você precisa se dedicar mais a um determinado projeto, você fala, não sei se eu vou conseguir. E depois de um tempo que você já passou por tanta coisa, você fala, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Não é mais tão desconhecido assim, né? É só uma questão de eu colocar disciplina, de eu colocar prioridade dentro do que realmente é importante. E saber o que realmente é importante. Isso é o mais difícil. E você vai definindo essas importâncias, essas prioridades de acordo com que você vai evoluindo também, como uma pessoa. Então, a evolução assim, de terapêutica até que você tem que ter nesse período é muito importante. É ela que vai te designando os caminhos, né? Vai te mostrando qual caminho que você quer, ou se encontrar, sabe? É muito difícil nesse caminho todo. E você devagarzinho vai se encontrando e vai falando, não, para mim o que é importante é... Vamos lá, recentemente eu estava discutindo uma viagem com a minha família e estava todo mundo querendo, não, mas vamos fazer uma viagem, então, uma coisa assim, diferente, uma coisa bacana para fora do país. E assim, eu falei, não, é legal, a gente vai para Sardenha, vamos para Itália, vamos fazer uma coisa. Tá. Depois de um tempo eu parei, pensei, falei, sabe o que é? Eu estava querendo ir para a praia, daqui mesmo em São Paulo. Pode ser essa praia de São Paulo aqui, em vez de ir lá para... Porque eu gosto daqui, eu gosto do restaurante daqui, eu gosto das pessoas daqui, eu gosto da areia daqui, eu gosto da praia daqui, eu quero vir para cá. E quando você consegue se descobrir e falar, olha, eu não tenho que ir para Itália, para Sardenha, porque tá todo mundo lá, porque é bacana, Ibiza. Tá. Super legal ir, nada contra quem vai. Mas eu descobri que não era isso que eu queria fazer, que eu queria fazer diferente. Eu gosto daqui mesmo. E aqui tá bom pra mim. E talvez porque você hoje já tenha mais percebido que é um estado muito mais interno do que externo, né? Em absoluto. A felicidade é, assim, não é que a gente fala que tá nas pequenas coisas, mas tá nas coisas que são importantes para você. E quando você para olhar na tua vida e você, assim, destaca o que realmente é importante, tudo que você lembra são os momentos que você passou com as pessoas que eram importantes para você. Eu brinco muito com a minha família falando, eu queria um sofá. Porque eu quero um sofá com eles. Eu quero sentar no sofá com a minha família, ficar vendo televisão, que caiba todo mundo e que a gente possa conversar e que seja um sofá das verdades, assim, sabe? Não um sofá de sombras, ou um lugar que você vai que tem sombras, que as pessoas têm outras agendas. Isso tudo para mim é muito cansativo. Eu não gosto disso. Nunca gostei. Hoje em dia... Assim, para mim é absolutamente insuportável. Eu chego a passar mal com esse negócio de outras agendas, outros pensamentos. Tira a energia para as coisas que são essenciais. E quando eu penso no momento de felicidade, estar lá, sentado no sofá, com todo mundo falando ao mesmo tempo, sem ninguém entender nada, com o cachorro comendo a pipoca, aquela bagunça, mas está todo mundo lá, feliz, falando a verdade, um tirando sarro do outro. O melhor momento possível. Legal. Então, quando você consegue se descobrir, você vai estabelecendo as prioridades. E aí, sem dúvida, tudo flui mais fácil. Saber o que você não quer, né? Teve algum momento, assim, que você se lembra na sua carreira em que você passou por algum desafio muito grande nesse sentido de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, assim? Como é que você saiu dessa? Acho que teve vários momentos, não foram só dois. Teve momento de morar fora do país, que sempre tinha sido um sonho para mim. Eu tinha feito mestrado, eu fiz mestrado na Inglaterra, eu sou de Curitiba, né? Voltei para Curitiba, consegui um emprego em São Paulo, que para mim era, nossa, maravilhoso, e fui morar fora do país. Nesse emprego que eu consegui, fui morar no Vale do Silício, né? Que foi quando eu comecei a construir. Isso em 2001. Nossa. Mas era uma chance. Lá, Vale do Silício, gente. Lá não, mas pelo amor de Deus. Mas era tudo que eu queria, porque eu trabalhava estava começando a trabalhar com Venture Capital e queria ir para o Vale do Silício. E foi maravilhoso ter passado aqueles 6 meses lá, mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão da minha família em Curitiba, que eu já tinha aberto para vir para São Paulo, dos meus amigos todos de faculdade, dos meus amigos de colégio, daquele acolhimento que eu já tinha lá, para tentar construir alguma coisa nova. Então eu falei, bom, vai ser um investimento na minha carreira que eu vou fazer, eu vou encarar e depois vamos ver como é que vai ficar. Você já tinha como algo temporário para você? Era temporário. Aquela situação, né? Era um tempo de até 1 ano.
Então, quando a Intel me contratou para ser diretora da Intel Capital, eles falaram, até 1 ano você passa nesse seu primeiro ano nos Estados Unidos, no Vale do Silício, para você entender melhor e voltar e tocar os deals aqui na América Latina. E eu lembro, eu estou falando deals porque os meus amigos tiravam muito sarro de mim, né? Porque começou a ter uma diferença quase cultural, assim, entre os meus amigos da faculdade de Direito, eu tinha feito Direito na Federal do Paraná, e os meus amigos que olhavam eu falando assim, não, porque eu tô fechando um deal, não sei o que, eles falavam, eu, Carolina e seus deals. Do que você tá falando, tipo... Assim, outro começou, mundo, né? Você já começou a se construir mundo, né? um outro mundo. E eu acabei perdendo a conexão com aquele mundo. Foi muito difícil para mim, não foi fácil. E teve, dentro de vários outros momentos aí que eu passei, teve um momento que eu precisei tomar uma decisão. Eu estava numa posição numa empresa como diretora de inovação, que já era uma evolução da minha carreira, importante para mim, e eu não gostava da governança daquela empresa. Eu não gostava da forma como eles tratavam as pessoas naquela empresa. De cultura mesmo aqui, né? Você está falando assim, A forma como as pessoas eram consideradas e tratadas perante o negócio, para mim, não fazia o menor sentido. Eu sempre tive na minha cabeça que um negócio, para ser sustentável a longo prazo, precisa considerar as pessoas, porque quem realmente faz as mudanças são as pessoas. Se você não tem consideração por essas pessoas, ou se você, a cada novo projeto, você dispensa as pessoas que estavam lá naquele projeto anteriormente, ou que poderiam trazer valor para aquele projeto, porque você quer sempre uma novidade, sempre alguém que vai... E você quer estar naquela ansiedade de encontrar pessoas que talvez sejam muito melhores, e você não cuida das outras pessoas que estão lá, que estavam fazendo todo o trabalho duro, e não eram os executivos que estavam lá, isso me deixava assim... Eu chegava em casa todo dia, não é nem com o coração partido, eu chegava quebrada, broken, assim, quebrada. Eu chegava quebrada em casa, eu não me conformava com essa situação. E parece que permanecer num ambiente assim eu estava concordando. Isso, concordar eu estava concordando. Com isso. E eu comecei a me ver concordando com isso daí. Porque você vai se acostumando com as coisas. E o mal, tem aquela história da teoria do mal, né? Que você se acostuma com o que é mal. Você vai se acostumando com aquilo e achando que aquilo é natural. E até o momento que eu olhei para mim mesmo e falei, gente, isso não reflete o que eu sou, o que eu acredito, e eu não quero mais ficar aqui. E aí eu estabeleci um plano de que eu precisava sair daquele lugar, eu tinha conta para pagar, estava separada com 3 filhos, precisava pagar minhas contas, mas assim, eu estabeleci um plano de falar, não, eu não quero, eu quero construir uma coisa diferente disso e eu vou tentar. E quando eu tive que tomar uma decisão a respeito desse lugar, o plano não tinha dado certo. E eu falei, mas eu vou tomar a decisão assim mesmo, porque eu não quero, não me faz bem. E eu preciso estar bem, porque eu sou o centro, naquele momento especificamente, e acho que até hoje, eu sou muito o centro da minha família, dos meus filhos. Se eu não estivesse bem, o meu médico sempre falava isso para mim, a mãe tem que entender que a mãe tem que estar bem para os filhos para todo mundo estar bem. Para todo mundo estar bem. Reflete, né? Impressionante. Então, eu precisava estar bem, e para mim foi assim uma decisão difícil, mas muito fácil de tomar. Muito fácil de tomar. Natural de tomar. Não, assim, foi difícil eu chegar a essa conclusão. Quando eu cheguei à conclusão, eu falei, bingo, é isso que eu preciso fazer. E aí, depois que eu tomei a decisão, todo o plano que eu tinha fluiu para frente, foi para frente e tudo se desenvolveu. Como foi essa virada, o dia, logo depois, né, da tomada de decisão? Como é que foi que você se sentiu? Imagino que tinha um peso aliviada. Eu me senti tão feliz, tão aliviada. E eu acho que o universo vai conspirando, né? Naquele momento, tanta porta, tanta janela se abriu, tantos lugares. Eu consegui enxergar. Talvez eu não enxergasse antes. Eu consegui enxergar o que eu era, o que eu tinha construído e o que eu merecia ter. E não foi fácil chegar nesse momento. Mas quando eu cheguei, falei, é claro que é isso aqui. E aí tudo começou a acontecer. Acho que isso acontece com muita gente, né, Carol? Eu converso com muita gente que tem aí, tá no modelo de trabalho corporativo e tal, da dificuldade de tomar, né, uma decisão de mudança, de sair de uma empresa ou de sair de uma posição, porque eu vivi isso. A gente não enxerga as outras possibilidades que vão se abrir. A gente acha que a vida é aquilo. A gente se apega. A gente fica como preso, se aquilo fosse fala, nossa, eu estou presa aqui, não tenho como sair, esse é meu destino, né? E quando você tem a coragem, porque o que você fez foi muito corajoso, né? De decidir sair enfrentou esse medo, enfrentar, né? E tal. Mas quando você cria essa coragem e toma essa atitude, é exatamente isso que acontece. Parece que
eu não sei se surgem portas ou se a gente começa a enxergá-las, porque talvez elas já estivessem ali e a gente não tá aberta, né? Então, acho que esse seu exemplo é um exemplo muito legal de reforçar aqui, e da importância dessa coragem de vai lá, faz o que o teu coração tá pedindo, óbvio, com o que é certo. Calma, né? Sem aquele radicalismo. Então, assim, tem um plano, mesmo que esse plano depois não dê certo. Mas assim, normalmente não dá. Mas foi melhor, foi melhor. Mas tem um plano e existe, né? Eu falo que existe vida fora daquilo que você tá vivendo que você não quer, né? Existem outras possibilidades. É uma pena que a gente não tem essa maturidade. Assim, se eu olho para trás, o que eu fico pensando, putz, o que eu gostaria de ter feito diferente? Nossa, ter feito mais cedo. Entender tudo isso mais cedo. Mas você precisa se construir. Você não consegue se enxergar completamente, né? Quando você se enxerga, você fala, opa, não. Tem outros caminhos, tem outras coisas, eu preciso ter força que isso daí vai acontecer. Não, sem dúvida. E em relação a Carol, PF, né? Assim, a gente traz toda essa sua história de construção e de muita preocupação com seus valores dentro do seu trabalho, essa conexão de equilíbrio, vida, trabalho, e como que você, como pessoa, também olha para a sua saúde, também olha para o seu bem-estar de forma prática, assim, se você puder trazer, como é que você se cuida para se manter em alta performance, não só no trabalho, mas também no dia a dia aí, né? No papel, nos seus muitos papéis que você já trouxe aqui pra gente. Eu acho que são vários os cuidados. O principal é ter disciplina nos cuidados. Se você não tem disciplina, você não consegue realmente colocar isso dentro do seu dia a dia. Então, eu tenho o horário do esporte, que eu não abro mão jamais. Eu adoro correr e eu adoro fazer musculação. E faço com uma pessoa que já é minha amiga e irmã e que é maravilhoso, porque a gente fica batendo papo, a gente conversa. Quando você vê, já foi. Legal. Você faz com alguém, assim, já tem a companhia. Legal. Eu faço com a personal, que é minha irmã, Carlinha, maravilhosa, e que faz parte de um grupo de amigas, que a gente tem uma outra história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Mas, além do esporte, eu tenho um horário, eu tenho um cuidado com a alimentação que não é super regrado, mas eu tomo bastante cuidado com a alimentação. Eu gosto de comer comidas saudáveis, eu evito ultraprocessados, a gente sabe do efeito disso ao longo do tempo, me preocupo bastante. Não sou vegana, adoro carne, compro tudo na melhor qualidade possível para mim, para os meus filhos, gosto de cozinhar em casa. Mas não almoço em casa, eu janto quase todos os dias em casa, eu evito jantar fora. Eu gosto muito de almoçar fora, mas eu adoro jantar em casa. Então eu cuido com a alimentação, eu tenho evitado bebida alcoólica, o que não significa, eu sou uma mega fã de vinho, de bebida, não é que eu não bebo, eu bebo, mas eu bebo muito menos. Então eu tenho um limite de 2 drinks por semana no máximo. Ah, que interessante. E isso tá me fazendo muito bem. Ele não estava, assim... Teve algum gatilho? Ou foi algum médico que te deu essa... Comecei a me sentir cansada. Talvez a idade, né? O gatilho seja a idade. Mas eu comecei a me sentir cansada e que eu não estava performando da maneira que eu gostaria de performar. E que eu queria aproveitar... Eu comecei a não gostar do efeito do álcool. Eu queria aproveitar mais a conversa das pessoas. Sim. Eu tive um problema de saúde no ano passado. Eu tive um linfoma, que é um câncer no sistema linfático. E estou muito recuperada, passei por várias químios e por vários processos terapêuticos. E durante esse período eu não bebi. E não bebi porque o meu corpo não aceitava. Imagina, depois de quimioterapia você não consegue nem comer, quanto mais beber. Você não consegue fazer nada, né? Você está ali... o teu corpo vai te falando as coisas e você está basicamente matando todas as células do seu corpo, as boas e as ruins. É isso que a quimio faz, é um tratamento medieval. Mas que hoje em dia é o que a gente tem para determinados tipos de câncer, é o que a gente tem que fazer e tem que ir em frente, né? Não tem discussão. O meu médico nunca me proibiu de fazer nada, mas o meu corpo me falava o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. E ele sempre falou isso, né? O meu hematologista. O Dr. Nelson falava assim, Carolina, você tem que respeitar o que o seu corpo te fala. Você quer fazer uma maratona? Você pode fazer, o teu corpo vai te permitir fazer? Eu vou deixar você fazer se você quiser. Você quer vir fazer químio aqui e ficar correndo enquanto você está fazendo? Você pode fazer. Teve uma pessoa que fazia isso aqui. Tá tudo certo. Mas você tem que ver o que o teu corpo aceita. Então, você tem que evitar excessos, né, de qualquer coisa.
Mas você não precisa deixar de comer carne, deixar de Fazer comer o que açúcar, você gosta. você não precisa deixar de, Uhum. mas você tem que ter equilíbrio e o teu corpo vai te dizer. E não é que o corpo fala mesmo? O corpo fala. Foi nesse momento que você começou a se sentir mais conectada com esses sinais que o corpo dá? Ou você sempre teve isso? Assim? Não E talvez tanto. nessa situação aprimorou, tanto. né? Não tanto. É muito impressionante, assim. Ficou muito claro na gravidez. O outro momento que eu fiquei tão conectada com o meu corpo foi na época da gravidez. E na gravidez você parece que Muda te enjoa. Você tanto, fala, né? eu não quero essa comida. Ou eu quero comer isso aqui. Parece que o teu corpo pede. E depois da químio, depois de cada uma das químios, parece que o meu corpo pedia também. Falava, você precisa comer tal coisa. Você tá com, sabe, os desejos de grávida, mais ou menos isso. E o álcool ele começou a ser reduzido nessa fase. Ele foi quase a zero nessa fase. E hoje em dia é muito menor. Então Eu você me sinto- manteve isso, Sim. mesmo agora fora Sim. de tratamento, né? Vida retomando aí, ao normal. Eu tenho uma Você sente que conexão você manteve muito isso? maior com o meu corpo, porque eu tô muito preocupada. Porque eu fico o tempo inteiro pensando, será que esse Isso me linfoma faz vai bem? voltar? Será que ele não vai voltar? Então eu fico tá. olhando, tem alguma uma dor, tem uma coisa autoobservação. diferente. Tem uma coisa diferente acontecendo comigo, antes eu não prestava tanta atenção. E hoje em dia eu presto. Tem um nome pra isso. A gente chama de interocepção. Então, não sabia. Ó. Que a gente tem tem a percepção, que é esse conceito de perceber o que tá fora, né? Ambiente, pessoas, sentir o clima e tal. E tem a interocepção, que é essa difícil, percepção interna. Porque você vai colocando tudo em cima, né? Você tá a gente assim, tá você tão tá no numa modo montanha automático de que nem- coisas, você não percebe. Até que alguma coisa tem que te fazer, não. Agora você tem que olhar para você mesma. Você tem que olhar para o que tá acontecendo com o seu corpo. E no meu caso, foi esse primeiro trigger. Eu acho que os triggers, todos os gatilhos da gravidez, e depois o gatilho do câncer. Me ajudou bastante. E que bom que você mantém até hoje essa conexão interna, né? Ela que vai te guiando. E ela que te dá essa liberdade também de... Não preciso de uma dieta restritiva, não preciso abrir mão de coisas que eu gosto. Eu vou ouvir meu corpo, eu vou sentir. E ele vai me dizer se o álcool vai me fazer bem hoje ou não. É né? isso. Ou hoje sim, hoje não. E tem uma disciplina também. Quer dizer, você tem que se forçar a determinadas coisas. Não adianta você achar que, mas então eu posso comer o quanto de doce eu quiser se o meu corpo não falar nada. Não, não pode. Você tem que se forçar e falar, o meu limite é esse aqui. E vai Conhecer seu testando o seu limite, né? limite. Porque você vai descobrindo coisas novas. Você vai descobrindo que o doce pode ser mais doce do que você imagina, porque você fica um tempo sem comer e quando você volta pro doce, você fala, gente, impressionante como era doce isso aqui. A história do café sem açúcar, Isso. né? Muita gente que toma o café com açúcar, A gente quando vai toma o café acostumando. depois sem açúcar, é horrível. Depois você acostuma, você fala, gente, tem o sabor do café realmente aqui. Então, isso a gente tem que fazer em tudo na vida. Autoconhecimento, né, Carol? E aí, depois de falar um pouco sobre essa parte mais de física, tem a mental, né? Terapia. Terapia, tudo de bom. Terapia maravilhoso. Terapia me acompanhava já por inúmeros momentos da minha vida, durante toda a parte, essa parte de quimioterapia, essa parte de doença, etc. Foi essencial para mim. E hoje ainda permaneço feliz. Eu acho que todo mundo, se pudesse, deveria fazer terapia. É maravilhoso, né? Você não pode fazer de uma maneira tão disciplinada toda semana, que seja, mas faz de vez em quando, para você manter esse vínculo com você mesma, para você se descobrir, né? Porque a terapia é uma sessão de autoconhecimento, né? É muito importante, é um exercício de autoconhecimento importante que você faz naquela conversa e que você segue fazendo sua lição de casa diariamente, né? Então eu faço terapia, eu faço meditação, e a gente estava falando sobre corrida, eu adoro fazer meditação, porque depois da corrida, porque o corpo está cansado. Eu acho que a corrida já é uma meditação ativa para mim. Eu me sinto assim muito bem num determinado final da corrida que eu estou com o corpo mais exaurido. Isso me faz muito bem. E a meditação na sequência, ela me traz aquela, sabe, ela diminui a minha ansiedade, ela faz com que eu foque os meus pensamentos, ela me traz mais produtividade durante o dia a dia. Você sente isso? Sinto. Muito, muito. Ela me ajuda a focar a priorizar o que eu tenho que fazer. Ela me economiza tempo. Eu não estou gastando tempo com a meditação. Quanto tempo de meditação você faz? 15 minutos. Tá mais que bom. Gente, é mais que bom. Excelente. É super possível, né?
E faz a Sim. diferença depois Sim. lá no seu trabalho. Tem uma galera que gosta de acordar às 5 da manhã para fazer tudo isso. Sim. Eu não sou dessa turma. Não Mas sou. fazendo já tá valendo, Mas né? eu acordo para ver as crianças, o horário deles, 6:30 mais ou menos, e dali para frente já organizo a vida deles, e dali já é um pouco da minha vida, até que eu, 8 horas, 8:30, já estou no trabalho. Eu acho que o que é bacana é que a Carol vem trazendo uma série de pontos que traz priorização dela. Né? Você, nesses momentos, está se priorizando, né? Seja com uma alimentação que tem ali, né, seus benefícios, você sabe que vai colher daquilo, seja numa escolha, seja no esporte. Em vários momentos você vai conseguindo encaixar momentos para se priorizar, versus todas as demandas que eu imagino que você tem no seu dia a dia. Que não é fácil, né? E a gente vê as mães, eu estava vendo esses dias uma mãe falando, eu não tenho tempo nem de sentar, nem para ir no banheiro. Eu falei, gente, total, já estive nesse momento e ainda estou. Não é que eu passei desse momento, mas eu já sei que se eu não começo o meu dia tentando me priorizar, eu não vou conseguir depois. Então, para mim, o segredo tem que ser de manhã. Porque depois disso, vira uma montanha russa, eu não sei como é que eu chego em casa no final do dia, eu tô descabelada, não sei como é que eu cheguei em casa, como é que eu dei conta de tudo que eu tinha que fazer. Mas isso você sente na tua rotina, você descobriu isso, Sim. né? E acho que cada isso que funciona para mim. E cada um tem que buscar e testar, né? E descobrir onde que encaixa, mas uma vez no dia tem que ter o momento assim, né? O teu momento... Sim. Carol. Porque eu adoro trabalhar, sou apaixonada pelo que eu faço. Mas eu gosto muito mais de mim. Eu sou apaixonada por mim mesma. E eu preciso cuidar de mim. Porque senão meu trabalho não rende, a minha família não fica bem, eu não fico bem. É problema para todo lado, né? O meu marido que sempre brincou, né? Que happy wife, easy life, né? Então você tem que ter uma mulher feliz para a vida tá bem. E eu brinco com ele, é mais do que isso, né? Você tem que estar feliz, e aí você tem que fazer todo mundo ao seu redor feliz também para tua vida estar bem, é mais ou menos por aí. E você tem que se priorizar, você tem que se colocar na frente de tudo. A gente tem uma coisa, né, de quando acontecer isso eu vou ser feliz, né? Quando eu receber aquela promoção eu vou ser feliz, quando eu conquistar tal coisa eu vou ser feliz. E a gente vai descobrindo que, na verdade, primeiro eu sou feliz para conquistar o que eu quero conquistar. Primeiro ser feliz para as coisas acontecerem. Você sente... Isso é muito especial. Eu ontem estava almoçando com uma amiga falando exatamente disso. Que a gente vai criando metas de felicidade e não consegue enxergar o momento agora, que você já é feliz. E que talvez você tenha pedido lá atrás por ele. Por ele. Então, esses stacks, eu chamei de stacks de felicidade que a gente estava falando. Que legal. Na época da químio... Bem tecnologia. Porque na época da químio, que eu sentia muita falta de... Assim, me sentia muito... Não infeliz, mas eu estava num momento muito triste da minha vida. E eu sentia falta dos momentos felizes da minha vida. E eu decidi que eu precisava imprimir fotos dos momentos felizes da minha vida para me lembrar desses momentos, para me trazer aonde realmente eu estava. Super interessante. Para não ficar olhando aquele momento só. Então eu fiz stacks de fotos de momentos felizes e que eu levava na química os meus stacks de momentos felizes, que eu precisava deles para abrir e falar: Carol, olha aqui, olha o que você já construiu, olha o que você já fez, olha como você queria ter tudo isso. Você já está aqui, você está ótima, está tudo bem, o seu corpo vai te levar para lá, mas você precisa dar força para o teu corpo, para que ele segure essa barra, para que você se movimente para frente. E esses stacks de felicidade que a gente fica jogando só lá para frente, eles estão na sua frente, eles já existem, você já construiu. Então, enquanto você não tem essa... Sabe, não traz tudo isso para você, parece que esse valor se perdeu. E esse valor sempre esteve lá. Você está bem, você está feliz, está tudo ótimo. Esse viver o momento presente e curtir a felicidade é muito importante, muito importante. Te coloca assim mentalmente numa posição de saúde, sabe? De você estar bem, que assim não tem preço. Carol, aproveita e já conta como é que é isso no ambiente de trabalho. Como é que você, quanto líder de equipes, pessoas, do seu negócio, enfim, porque você já teve aí várias experiências, entende que é importante ter esse equilíbrio, priorizar esse bem-estar, como isso acaba afetando as pessoas que estão trabalhando contigo, né? Como é o papel do líder, ou da líder Carol, nesse contexto, a importância de imprimir e reforçar isso com as pessoas que estão trabalhando com você? Acho um excelente ponto, Carol, porque assim...
quando a gente busca currículo, assim, de maneira geral, a gente busca currículo pensando em pessoas diversas. Qual o seu esporte, o seu hobby, não sei o quê. Aí as pessoas começam a trabalhar com você e parece que todas viram iguais e ninguém mais faz esporte, ninguém mais faz mais nada, tá todo mundo ali dentro daquela, né? Ninguém tem tempo mais aquela rotina, ser a rotina PF, de uma pressão ali. Exato, não tem mais PF, só tem PJ ali. Mas você contratou essas pessoas exatamente porque elas eram PFs e diferentes. E por que você fez isso? Porque você acredita na diversidade, porque você queria ter opiniões diferentes. Mas como é que a pessoa vai ter uma opinião diferente se ela só convive com você, se ela está ali o tempo inteiro, 24 horas naquele ambiente? É uma coisa massacrante. E eu não estou falando só da parte mas isso só funciona quando a pessoa é mais artística, quando é mais subjetivo. Não, isso é saudável para toda a equipe, para todo mundo que está ali ao redor. Então, é difícil você... dentro da empresa, priorizar isso tudo. É um movimento que realmente tem que estar dentro dos valores da empresa, porque é um movimento que é complexo, mas precisa ser feito. Se você não consegue priorizar a vida pessoal, entre aspas, a felicidade dessas pessoas ali dentro, você tem um resultado a longo prazo muito pior. Primeiro porque você perde essas pessoas. Isso eu estou falando ainda da minha geração, não estou nem falando das outras gerações que são muito mais preocupadas. Atentas, até, né? Muito mais atentas, muito mais atentas. Mas na minha geração e na geração das pessoas que hoje trabalham comigo, a preocupação é muito grande para que, a longo prazo, elas produzam o que tem que produzir, que elas entreguem essas ideias diferentes, que elas entreguem essas visões diferentes e que elas tenham essa capacidade, né? A gente tem um instrumento dentro da Antler que é muito interessante, que se chama barômetro. É legal. E o barômetro, conta pra gente. O barômetro é também disciplina. Todo mês, o mundo inteiro, a Antler é um fundo de venture capital que está presente em 26 lugares diferentes, em 26 países diferentes. Nesses 26 países, a gente recebe o barômetro. O barômetro faz mensalmente. A gente tem uma chefe de RH que cuida muito desse ponto. Eu acho muito legal. E cobra. Então, todas as regiões e todos os empregados das regiões, os colaboradores da região, têm que responder. E quando não responde, recebe uma bronca. A gente assim, não tem 100% do barômetro. Vamos tentar, objetivo, é meta. Ter 100% do barômetro é uma meta nossa, tá? É um KPI nosso que a gente tem que cumprir. E aí a gente tem uma pessoa que é embaixadora do barômetro em cada uma das regiões que fica em cima das pessoas. Você já respondeu o barômetro? Você tem que responder o barômetro. Responde o barômetro. Gente, tô adorando. São pessoas exclusivas ou faz parte da equipe? Não, faz parte da equipe. São voluntárias. Elas ganham mais um chapéu. Embaixadora. Ali. Que legal. O embaixador do barômetro. E essa pessoa... bom porque vem do time. Vem do time. Ganha mais legitimidade, né? Sim. E essa pessoa... O barômetro, ele fala sobre coisas, assim, óbvias e não óbvias. Então ele fala como é que está a sua carga de trabalho, como é que você está se sentindo com relação ao que os líderes da Antler estão falando. Você acredita no que os líderes da Antler estão falando? Você se sente confortável em dividir suas opiniões num fórum local? Você se sente confortável em dividir suas opiniões num fórum global? Como é que você está se sentindo com relação aos benefícios que a Antler te traz? Você indicaria a Antler para ser um local de trabalho de outras pessoas? Então, assim, são várias perguntas. A gente muito longo? Não, rapidinho, menos de 3 minutos você responde. Bem tranquilo. Bem tranquilo. E é tipo, sabe, é um Google Form que eles fazem ali, simples, não tem nada de grandes elaborações, mas o que é bacana? Como líder, eu recebo o resultado do barômetro todo mês. E a embaixadora, no caso... a Beatriz vem e me mostra o resultado e fala, a gente está com um problema aqui. E eu fiz a comparação com, por exemplo, sei lá, o fundo da Espanha, que está num estágio um pouco anterior ao nosso e a gente não está indo bem nisso aqui. Então ela vai pontuando exatamente quais são os itens que a gente tem que olhar e entender por que as pessoas não estão sendo felizes. E é um barômetro de bem-estar mesmo, É um barômetro de bem-estar. Ele é focado nisso. E aí, e de como a pessoa está se sentindo na organização mesmo, se ela se sente confortável ou não. Segura, né? Segura. Bem-estar no trabalho. Se o ambiente está sendo suficiente ali para ela ser a melhor. Da melhor maneira possível. E você sente que as pessoas têm segurança psicológica para responder? É tudo anônimo. E a gente tenta, na medida do possível, tornar cada vez mais anonimizado esse dado. Né? É um dado que a gente não recebe, a gente só recebe o resultado final e faz a comparação
Existe uma comparação mês a mês e uma comparação dos países também, né? De como estão as pessoas, o que está acontecendo, para a gente entender se tem uma questão dos sócios principais, que de repente os sócios não estão permitindo, se tem uma questão da estrutura, de governança, do que está acontecendo, que realmente a gente tenta eliminar pontos. Então, a gente pode mexer também no barômetro, time, né? Maturidade do time. A gente pode mexer nas perguntas do barômetro, eventualmente, e falar, olha, tem uma coisa aqui que a gente precisava colocar mais uma pergunta. Customizar, né? Nesse mesmo barômetro, a gente pergunta quem que a gente deveria premiar ou elogiar nesse mês. Que legal! Que é bacana. Você também traz legal. Ali... Olha que boa prática. Você também traz ali aquela coisa de quem é que a gente não está olhando? Reconhecimento, né? Qual reconhecimento que a gente está esquecendo aqui? O que você acha que a gente deveria fazer? Isso ajuda muito a gente, como líder, a olhar o nosso time de uma maneira diferente. Se eu não tivesse o barômetro, eu não olharia. Com essa objetividade, sabe? Colocar a felicidade ou o bem-estar das pessoas que trabalham com você de uma forma mais objetiva. É muito difícil. Então, ele te gera esse diagnóstico. E a partir desse diagnóstico você vê a implementação de plano de ação. Você tem um plano de ação. A gente desenvolve um plano de ação e a gente espera resultados também no barômetro. Você sente que o barômetro ou outra iniciativa, se você quiser e puder dividir com a gente, contribui com a produtividade, faz com que as pessoas consigam ali atingir não só a sua performance pessoal, mas realmente em grupo ter uma alta performance? Como é que você vê a prática dessas ações realmente contribuindo com o resultado da companhia ou do negócio? O que o barômetro provoca é que é interessante, porque ele provoca, primeiro, os planos de ação, que é legal, mas ele provoca também uma conversa com o time. Como o nosso time é um time pequeno que precisa desempenhar rapidamente e muito bem. A gente não está falando de um time grande, a gente está falando de um time pequeno. Então, a gente começa a ter conversas... muita eficiência. Então, a gente começa conversas individuais com essas pessoas para entender onde está pegando. E a gente não vai, vamos discutir o barômetro, não é nada disso. Vamos tomar um café. Queria tomar um café com você para entender um pouquinho melhor o que você está pensando a respeito das oportunidades de trabalho, como é que está a Antler para você e tal. Nem sempre a pessoa... É um one-on-one. É um one-on-one, não é em grupo. Eu tinha eu tinha pedido para a gente fazer, vamos fazer uma conversa em grupo para entender melhor essas coisas e tal. Me falaram, não, você tem que fazer one-on-one, porque as pessoas não vão se sentir confortáveis. Beleza. Começamos a fazer o one-on-one, que ocupa mais tempo. É um time pequeno, dá pra gente fazer, a gente toma um café, mas o resultado é outro. Olha, é outro. E a gente consegue enxergar um retrato do time que a gente não enxergava antes. Eu enxergo o que eu quero enxergar, o que a minha visão, os meus valores me permitem enxergar durante o tempo que eu estou lá. E quando eu não estou na sala? O que as pessoas vão falar ali, ou como elas realmente se sentem? E é disso que a gente está atrás. Porque a gente realmente acredita que o nosso time tem que ter muita eficiência, tem que se movimentar muito rápido, tem que estar bem. Porque se não estiver bem, não estiver acreditando da forma que a gente está acreditando, tudo isso começa a cair. Eu não tenho pessoas para substituir as outras de forma imediata. O impacto é direto. O impacto é direto no meu negócio. Isso também. Custa. E a gente está rodando o programa dentro de determinados momentos. Eu não tenho o privilégio de falar, não, agora vamos conseguir uma outra pessoa correndo para ela assumir isso aqui. Não. É difícil encontrar. É uma indústria que tem poucos profissionais já com experiência, habilitados. Então, eles são muito caros para nós, para eu perder esses profissionais e tentar pegar outras pessoas, treinar novamente, voltar todo mundo. Então, o cuidado é muito grande para que a gente mantenha as pessoas que a gente realmente acha que são as pessoas boas para fazer com que a gente entre a gente chama de roda de sucesso, né? O flying wheel, assim, né? Uma roda de sucesso de que as coisas realmente vão acontecendo cada vez mais rápido. E tem que ter a coragem da liderança de... Vamos lá, deixa eu ver o que está acontecendo. Coragem de ver o que vier aqui, eu vou ter que olhar e aceitar. Não é fácil. Porque muitos líderes podem também ficar, se eu passar um barômetro aqui hoje na minha equipe, eu não sei o que vai vir, então eu nem passo. Então eu nem quero ver. E aí? E aí você fica, imagina, vivendo com aquele negócio horroroso embaixo de você. Sai um talento, perde um. E você não está enxergando que você não consegue ter a eficiência que você esperava. Por que eu não consigo ter essa eficiência? Por que eu não consigo realmente chegar nos resultados que eu quero? Bom, porque você está tratando as pessoas mal, porque as pessoas não se sentem confortáveis. Você não sabe. Você precisa saber. Problema é aquela história de procrastinar problema. É a pior coisa que existe no mundo. Deixar embaixo do tapete. Porque ele vai aparecer e só vai ficando maior.
Então, a ideia é resolve o problema já. Esse negócio de ficar enrolando para resolver problema também me dá um nervoso. Assim, isso me dá ansiedade. Resolve. O problema apareceu, vamos tentar resolver. Tem muitos problemas que se resolvem por si só. Mas problemas desse tipo são grandiosos o suficiente para você imaginar que isso tem um efeito de sustentabilidade a longo prazo na sua empresa muito grande. Né? Então, assim, essa história de assim, pessoas me movem. Então, pessoas movem negócios. Não dá para você deixar as pessoas para depois. As pessoas são o principal ativo que você tem. As pessoas falam, o mercado fala, não, tecnologia, qual é o principal ativo de uma empresa? Tecnologia, propriedade intelectual, etc. Não, são as pessoas. Sem as pessoas não tem inteligência artificial no mundo que vai fazer você desempenhar da maneira que você precisa no seu projeto, Sim. no seu processo. E eu vejo muito desculpa, tá, Carol, Imagina. só para trazer acho que um ponto também do outro lado, né, de quem está respondendo. A gente também, né, já esteve ali desse outro lado, então o fato de Eles você imaginam que respondem também. né? Sim. o fato de você ter que parar ali E pensar. 5 minutos para responder aquelas perguntas já é um exercício de autoavaliação, de autoconhecimento, que muitas vezes a gente não, no automático da vida, a gente não para, né? E aí vai parar só quando já é tarde demais, quando já tá no burnout, quando já tá no limite. Então, eu acho que é uma oportunidade também para a equipe de ter aquele momento de, deixa eu avaliar, tô bem aqui? Esse é o lugar que eu gosto de trabalhar? Né? Então, eu acho que é bom para o líder, mas é bom também para o time, né? Para mim e para o meu sócio é essencial, porque é o assunto que a gente tem também. Né? Então, na nossa sociedade, a gente fala como é que está indo. O que a gente acredita? A gente está fazendo da maneira certa, a gente está bem, as nossas vidas estão bem, a gente está feliz. E isso é um ponto muito importante para a gente. Né? Ambos temos famílias, temos outros interesses, outras coisas. E a gente tem este valor em comum muito forte, de que a gente quer ter certeza de que a gente está bem e feliz fazendo o que a gente está fazendo. A gente está num momento de carreira que a gente pode se dar o luxo, entre aspas, de ser feliz, que é um absurdo a gente falar isso, né? Mas a gente se dá o luxo de poder ser feliz e de fazer o que a gente realmente quer fazer. Da sua experiência, não só pensando no seu momento atual de carreira, mas por todas as empresas que você passou, essa questão de bem-estar, ela sempre foi uma pauta? Ou houve algumas situações ou empresas que trouxe isso como algo importante, mas que na prática não fazia isso acontecer? E aí, pensando nesse desafio de fazer isso acontecer, porque é importante para você, é uma prioridade, como é que foi lidar com esses desafios, né? E transpor para, de fato, fazer essa pauta ser ativa e verdadeira, né? Acontecer de fato. Essa é uma pauta que também evoluiu junto com as corporações, né? Junto com as empresas. Eu acho que é uma pauta muito mais fácil de ser tocada numa empresa pequena do que numa empresa grande. Uma empresa grande, mesmo quando a empresa tem a intenção de fazer, é muito difícil porque você tem que fazer pautas mais genéricas. É difícil você chegar no problema em questão de cada uma dessas pessoas. Então, você faz pautas genéricas de bem-estar. Então, você vai colocar institucionalizar alguns benefícios que trazem bem-estar. O difícil é você institucionalizar a governança que traga bem-estar para as pessoas que trabalham na empresa. Esse é o mais difícil. Esse é um movimento que eu ainda não vi chegar. Já trabalhei em multinacionais que prezavam pelo bem-estar das pessoas, grandes, enormes, e faziam o melhor possível, mas ainda não num sentido de evoluir e falar, puxa, qual é a governança que realmente vai fazer com que esses grandes talentos ou que essas pessoas que realmente eu quero que estejam aqui e permaneçam bem e felizes. Esse nível só vejo mais em estruturas menores, onde realmente tem uma dependência muito grande dessas pessoas estarem lá. Mesmo estruturas que escalam, mas que dependem de determinadas pessoas ali dentro. Eu acho legal porque, pensando no contexto de empreendedores que estão começando sua empresa do zero, né? Isso já deveria ser uma pauta, né? Nascer com esse olhar, nascer com a prioridade de implementar boas práticas e realmente fazer isso acontecer, valer. Como é que você vê isso hoje no contexto dos empreendedores aqui brasileiros e que você toca e mentora? E também, que dica que você traz para eles para fazer isso de fato acontecer, Carol?
É muito difícil, Não sei né? também se eles trazem isso para você na mentoria ou se não, estão tão preocupados Alguns. ou com a ideia. Alguns. Como é que é? Mas você sabe que eu Essa toco conversa? muito nisso, né? A gente conversa muito durante as mentorias e eu falo muito, olha, é importante que você esteja bem. Se você não estiver bem, todo o resto vai falir. Não tem jeito. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa fazer. Normalmente a startup surge de uma grande paixão pela solução de um problema, né? E essa paixão é difícil de você controlar, né? Quando você está apaixonado por qualquer coisa, você fica fora de si, o seu nível de energia parece que sobe, você vai naquele pico, e a gente sabe o que vem depois do pico, né? Depois do pico vem a queda, e aí você vai para aquela queda profunda. Então a montanha-russa, são duas montanhas-russas que o empreendedor tem que lidar, né? A primeira é a montanha-russa de mercado, de liquidez, de tudo, né? De tô vendendo, não tô vendendo e tal, e depois dele mesmo, dela mesma. É muito difícil, porque você tem momentos de ansiedade profundos. Você não sabe se você vai ter um próximo round, se você está no stage de venture, no venture capital, então você não sabe se vai ter um próximo round, se você vai receber dinheiro para tocar a próxima fase do seu projeto. Você não sabe o que vem pela frente, né? Você não sabe se você vai vender, se você vai fechar aquele contrato, enfim. Todas aquelas dificuldades que o empreendedor tem. Se o empreendedor não tem uma coisa que estabilize a vida dele, ou a vida dela, é muito difícil seguir. Os empreendedores de maior sucesso com quem eu já conversei, todos tinham algum tipo de rotina que segurava a onda da montanha-russa, que era o resto da vida deles. Pessoal. Com essa incerteza Rotina toda. pessoal. Seja rotina pessoal ou familiar até, né, que envolvia outras pessoas da família já dentro dessa rotina. Mas normalmente tem um esporte e tem um limite que é imposto para algumas situações. E isso eu acho que é muito importante. Essa priorização, colocar esse limite é muito importante. Porque senão é burnout. Você se dedica tanto, você está naquela ansiedade tão grande, você está naquela paixão tão grande que você não consegue se controlar. É muito difícil. Vira o único tema da sua vida. É, né? exato. E para todo mundo que está ao seu redor fica complicado, né? Até para os seus sócios vai ficar complicado. Você precisa ter um olhar que não é ter um olhar estratégico, mas um olhar que saia um pouco daquela caixinha também. Então, para você ter o olhar que sai da caixinha, você tem que sair da caixinha, porque se você estiver sempre dentro da caixinha, você vai estar lá, tendo sempre o mesmo olhar. E você acredita que esses novos líderes, né, esses empreendedores, eles primeiro teriam que já ter esse hábito, esse cuidado, esses valores para construir uma cultura também baseada neles? Você acha que é um pré-requisito? Eu acho que tem que desenvolver de alguma maneira. Algumas pessoas já têm, e é muito natural para essas pessoas, né? Então você vê as pessoas que já têm uma vida, entre aspas, mais preocupada com a saúde mental e física, e tem gente que não tem uma preocupação tão grande com a saúde mental e física, e vai encontrar o seu caminho, mas tem que encontrar. Então, ou não se mantém. Então, quando você fala com alguns empreendedores que desistiram no meio da jornada, ou que venderam, às vezes, a empresa antes de chegar no total potencial que ela teria, também foi uma escolha. Eles falaram, olha, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo, a minha vida está ruim, e eu estou infeliz, e eu vou abrir mão disso aqui agora, porque eu quero trabalhar e receber um salário, eu não quero mais ficar correndo esse risco. Tem muita gente que toma essa decisão. E talvez tome essa decisão exatamente porque não manteve uma rotina que ajudou ele ou ela a seguir em frente, porque realmente é muito difícil, tem que ser assim, e as dificuldades não são iguais para cada um, né? Mas são dificuldades bastante profundas, né? Que afetam toda a vida da pessoa. Você vê alguma diferença nesse padrão de comportamento em relação às gerações? Sei lá, empreendedores mais jovens tendem a não se preocupar muito com esse lado e vão mais na energia, na emoção, e você vê diferença em gerações mais maduras que talvez estejam um pouco mais vividas aí? Eu acho ou que não? Eu vejo de gerações, eu acho que a geração atual é muito mais atenta, realmente. É muito mais preocupada com isso. Sabe
que tem uma diferença, sabe o quanto saúde mental é importante. Imagina pra gente, quando pessoal da minha geração começando a trabalhar, fala, não, mas é importante que você tenha uma vida, que você não sei o quê. Não existia. Você está no mercado financeiro aqui em São Paulo, você vai trabalhar, vai rodar à noite, é isso aí, entendeu? E os bancos de investimento tipicamente tinham já, o escritório de advocacia, tinham essa prática, vai rodar à noite, e era bacana, era charmoso, era cool, imagina, tô cobrando a pizza por conta do cliente, tô aqui, tô cobrando a pizza, tá bom, querida, você tá perdendo o seu tempo, você tá cobrando a pizza do cliente, vai ficar bem caro essa pizza, mas tudo bem. Sair mas no a gente horário gostava. Imagina, né? que absurdo, a pessoa sai no horário. Não. E era legal falar isso. Era legal. Né? E hoje em dia você vê uma valoração da pessoa e do que a pessoa faz por ela mesma, desse equilíbrio muito maior. E o que a gente busca é equilíbrio. Também não pode ser uma coisa de você só olha para você e só para suas coisas. Não é nada disso que a gente está promovendo. O que a gente quer promover é um equilíbrio que traga uma sustentabilidade a longo prazo para a empresa e para você mesmo também, como pessoa, como profissional. Porque você vai ter que segurar a onda de diferentes ciclos na sua vida. E você tem que ter preparado para isso. A gente estava falando de ciclos naturais ou ciclos que podem existir na vida de uma mulher, né? Quer dizer, solteira, casada, com filho, sem filho, com cachorro, sem cachorro, com mãe doente, com pai doente, com, enfim, né? Todo o ciclo que a gente eventualmente pode estar sujeito a. E tudo isso vai demandar muita força. E se você não tem esse olhar de priorização e a disciplina de você colocar isso no seu dia a dia, fica muito difícil. A gente vê aquele livro, o Outlive, que é um livro importantíssimo, né, de uma leitura muito importante para todos nós. E o quanto é importante saúde mental ali dentro. A gente fala de saúde física, mas fala de saúde mental. De você estar preparado, que na verdade o teu corpo acompanha o que a tua mente vai te posicionando, né? Vai te colocando. Se você deixar a tua mente cair, o teu corpo vai cair também. Não, e a gente fala tanto de alta performance. Alta performance a gente fala, né? Somos atletas cognitivos, né? Se a gente não cuidar e não enxergar como atletas, né, cuidam do seu corpo, do seu desempenho ali na corrida, numa maratona, a gente tá o tempo todo usando o nosso cérebro, né? Nossa cognição. E aí? Ô, Carol, e você comentou um pouquinho antes da gente começar aqui o nosso papo, que uma parte importante é ter uma rede de apoio que te ajuda nessa avaliação, né? Porque também, às vezes, a gente sozinho não consegue enxergar. Conta pra gente dessa boa prática, que eu acho que pode ser aí valioso para a galera identificar aí como fazer também uma própria, né? Uma rede própria aí. Eu acho muito importante, é importante para todos, mas acho que para mulheres especificamente, muito importante ter uma rede de apoio, mas não só a rede de apoio, a amizade, a valorização da amizade, o quanto isso é importante na vida da gente, mas não apenas a amizade de grandes grupos ou de pessoas que estão olhando por você, estão cuidando de você, são suas amigas, seus amigos, estão ali ao seu redor, mas de pessoas que você tenha confiança. Eu tenho, por exemplo, um grupo de 4 amigas e que a gente tem tanta confiança uma nas outras que a gente estabelece metas. Então são metas anuais ou metas de vida que a gente tem e a gente fica fazendo um check-up da gente mesmo com relação a essas metas. Então, por exemplo, tem uma amiga que queria comprar um apartamento, queria comprar uma casa, e a gente foi fazendo essa checagem com ela. Bom, e como é que estamos aí na compra da casa? E os encontros eram, e sem aquela cobrança desagradável, mas ela assim, ó, você estava querendo comprar aquela casa, você vai viajar para não sei onde agora? Você vai comprar aquela bolsa? Deixa eu te falar, você queria comprar aquela casa, então a gente precisa focar nisso aqui. Tinha uma outra amiga que queria emagrecer, essa também sofreu bastante, mas foi super importante, assim, a gente valoriza e a gente está dentro desse mesmo modo de a gente quer se ajudar. Então, eu agora comecei a dieta da proteína. Ok, então, assim, os encontros só tinham... eram encontros regados... Todo mundo na dieta junto? Todo mundo junto na dieta, não tinha... Ela nunca bebeu, foi fácil, daí porque ela seguiu não bebendo, a gente, às vezes, de vez em quando, tinha uma bebidinha ali e tal, que rolava, mas tudo proteína. Então, era ovo cozido, queijo, era um horror. Mas era isso, os nossos encontros eram assim, porque ela tinha esse objetivo e a gente ficava fazendo essa checagem de objetivos. E de todo tipo, profissional. Ela queria virar uma conselheira. Então, bom, quais foram as últimas oportunidades que você viu? O que você está fazendo para isso? Você vai ter tempo suficiente para você se dedicar para isso daí? Então, assim, o tempo inteiro e comigo da mesma maneira. E a gente
estabeleceu um vínculo de confiança forte o suficiente para que a gente se faça essas cobranças de uma maneira leve, doce e positiva. Amorosa. Amorosa. Né? Uhum. Amorosa. Por amor mesmo, né? Que nós temos umas pelas outras e sabendo o quanto isso é importante. Foi por causa delas que eu cumpri inúmeros objetivos na minha vida. Olha que legal. Porque elas ficaram em cima e falaram, você já resolveu esse negócio? E aquelas coisas, sabe, negócio do problema que a gente não gosta de procrastinar? Pois é, na vida de trabalho, porque na vida pessoal a gente vai jogando, não, depois eu faço. Não, então você já fez tal coisa? Você precisa fazer. Você resolveu isso aqui? Você se arrumou a sua agenda, Carolina? Você falou que você ia fazer isso aqui na sua agenda, você fez? Você está limitando um determinado período aqui para você descansar? Uhum. Você está dormindo bem? Então, essas perguntas e esses check-ups, né, das amigas, ou de uma rede de amizades, rede de apoio, de família, que seja, com quem você se sinta confortável e você tenha confiança, sabendo que isso vai ser uma coisa leve. Não pode ser aquela cobrança chata que você não quer nem encontrar a pessoa, sabe? Assim, e a gente não faz temático. A gente sabe que cada uma tem o seu papel a cumprir. Ali por ano a gente vai estabelecendo o que a gente tem que fazer. Mas é muito gostoso, é prazeroso, você se sente amada, você se sente cuidada, sabe? E isso é muito, para mim... E ajuda você também a refletir, às vezes até redefinir seus objetivos e prioridades ali, aquela coisa de é o momento de você parar para olhar para você também. Completamente. Né? Você tá olhando para sua amiga, mas você também tá ali se olhando. Sim, e porque ela vai te questionar, vai falar, mas você não fez tal coisa, e por que você resolveu fazer tal coisa? Você fala, putz, é verdade. Eu amei essa prática. É assim, muito bom. Não, eu imagino como é que é comemorar quando se alcança uma dessas metas, né? A gente celebra muito, é muito gostoso, é muito divertido. Porque vira uma conquista do grupo, né? Que parece que Todo você mundo... estava junto ali, que você ajudou a isso acontecer, e você também tem, entre aspas, ali um pedacinho do que aconteceu. E é muito gostoso. A gente fala isso de doação, né? Que doação dá um pico de endorfina muito maior do que quando você compra alguma coisa. E é mais ou menos assim, quando você ajuda alguém a conseguir aquilo, você te dá um negócio e fala, nossa, não acredito que eu ajudei essa pessoa a fazer isso. Vem muito de mentoria também. Sim, Mentoria é sensacional. Isso. Você fala mentoria para os outros, imagina, é muito mais para mim. Nossa, sempre. Muito mais para mim. O ajudar, né? Bom, já tem várias comprovações científicas de que realmente quando a gente se doa, né, para o outro, a psicologia positiva traz muito, né, esse conceito, né, de você doar ali seu conhecimento, seu tempo. Eu falo que hoje em dia a gente doa tempo. Sim. Porque tempo é o mais caro. É o bem mais valioso que a gente tem, né? E vocês juntas tirarem o tempo de cada uma. Imagino que são mulheres aí também muito ocupadas e tal. Tirarem esse tempo e doar esse tempo uma para as outras, não tem preço. É maravilhoso. Muito legal. Carol, pra gente ir fechando, queria que você contasse um pouco como é que você vê, diante de tudo que a gente trouxe, tanto de autocuidado, vida pessoal e trabalho, como é que você vê o futuro do trabalho, o futuro desse work-life balance, como é que você enxerga isso, principalmente nas startups? Eu acho que tem uma mudança muito grande de mentalidade que tem acontecido de geração para geração. E acho que isso está acontecendo também com as corporações e com as empresas de maneira geral, né? Então, falando em termos de corporação, isso é uma novidade que está vindo assim, tipo, olha, as pessoas têm que estar felizes. E ainda tem muito ceticismo, né? Então você vê os executivos mais tradicionais olhando para isso, mais uma onda, isso é uma coisa, uma bobagem. Isso aqui, a gente está falando de produtividade, vamos lá, todo mundo entregar. Eu acredito na entrega, eu continuo acreditando na entrega. Só que eu acho que as pessoas têm que estar bem e felizes para fazer uma entrega melhor, durante um período maior para você, com maior qualidade e com visões diferentes para você. Então, e aí você precisa estar preparado para tudo isso também, para receber, porque não adianta uma entrega nesse nível se você não tem executivos que estão preparados para receber a entrega nesse nível também. Né? Que se você só vai simplesmente olhar e falar e tiver o medo do barômetro, ou se você não quiser, na verdade, saber. Você tem que querer, isso tem que entrar dentro do valor de cada corporação, do valor de cada empresa. Isso tem que estar na base. Legítimo, né? Tem que ser legítimo. E eu acho que a gente só começa a enxergar todo esse valor quando a gente se entrega para isso também.
sabe? Quando você fala, puxa, para mim também isso aqui é importante. Eu não quero estar perto de pessoas ou trabalhar com pessoas para as quais isso daí não é exatamente importante. Tem níveis de importância, pode ser mais ou menos importante. Mas uma pessoa que desconsidere isso de qualquer maneira, para mim é uma sociopatia, inclusive, já de cara é uma sociopatia, e eu acho que tem executivos que são assim. Mas eu acho que a minha impressão é que tem vários executivos que não favorecem isso e que vão começar a repensar. Que vão olhar os resultados e vão começar a repensar. E essa geração vai sendo substituída pelas outras. Então, naturalmente, isso vai acabar acontecendo dentro do mercado. Muito bom. Carol, eu vou fazer um recap aqui de coisas importantes que você trouxe para a gente ir fechando. Infelizmente, passa super rápido aqui, né, esse bate-papo. Mas acho que são pontos que valem a pena a gente reforçar aqui para todo mundo que está nos acompanhando e nos acompanhou até agora. Eu acho que vale a pena, né? Você traz bastante 2 palavras, prioridade e disciplina, né? Isso tanto no lado pessoal como para dentro da empresa e dos valores das empresas, né? Então, e quando você fala da prioridade, é saber o que é prioritário, identificar o que é prioridade. Então, acho que isso vale a pena reforçar. Você trouxe muito os seus hábitos aí de corrida, de terapia, da meditação, como formas aí de se balancear, né? E de se cuidar. Eu gostei muito de uma frase que você trouxe, que eu anotei aqui. Sou apaixonada por mim. Sim. Que lindo isso, e eu sei que é isso que tá te fazendo se manter aí na prioridade e na disciplina que você traz bastante, né? Eu gostei muito também quando você trouxe a questão da criatividade, que ela não vem só de pessoas diversas, mas que essas pessoas estejam vivendo coisas fora do trabalho, tenham tempo para o esporte, tenham tempo para o social, tenham tempo para a família. E é isso que, de fato, vai contribuir com a criatividade dentro do trabalho e com os resultados em outro patamar, né? Então, a importância de trazer essa vida pessoal. O barômetro, assim, eu acho que essa grande boa prática, quem dera se aí outros líderes que estejam nos ouvindo, nos vendo, né, pudessem testar isso. Eu gosto muito da história do teste. Testa por 3 meses... Vê se isso funciona dentro, né, do seu time, da sua empresa. Às vezes não precisa ser no âmbito empresa, pode ser no âmbito de time, né? Se você como líder testar isso. Então, acho que é legal trazer a história do barômetro. Você trouxe outra frase legal, que é pessoas movem negócios. Pessoas movem negócios, né? A importância de colocar as pessoas no centro, né? Tem uma expressão nova agora surgindo no mercado, que é a sustentabilidade humana. Ah, que legal, bacana. E é sobre isso, né? Então, pessoas realmente movem negócios. Não é só sustentabilidade do negócio, é sustentabilidade humana, né? Os líderes de sucesso têm uma rotina pessoal estabelecida. Sim. Então, para quem está aí, né, chegando lá, querendo, né, ser um bom líder, ou empreendendo, né, criando aí seu negócio, líderes de sucesso, empresários de sucesso têm na sua rotina uma rotina pessoal bem definida, né, estabelecida. A rede de apoio como uma forma aí bem terapêutica, integral, porque não olha só para a parte de saúde mental, mas olha para a parte de saúde física, saúde financeira, carreira, né, desenvolvimento pessoal. Então, eu gostei muito dessa outra boa prática aí do seu lado pessoal, de ter essa rede de apoio para se ajudarem e tudo mais. E para fechar, você trouxe uma frase que também foi muito interessante, que é: a pessoa estar bem e feliz é pré-requisito para melhores entregas. Então, a felicidade no trabalho, ela importa, e é ela que faz as pessoas realmente entregarem um melhor trabalho. Ah, não tem dúvida. É isso. É isso aí. Eu queria agradecer. Resumo. Me marcou também o stack da felicidade. Acho que, além da boa prática da rede de apoio, também é um lugar para a gente recorrer quando a gente precisa ali se fortalecer. Exato. Quando a gente precisa
reequilibrar, buscar força para continuar as nossas batalhas da vida. Obrigada pelo papo, pelo presente, por estar aqui com a gente, dividindo tantas boas práticas, um pouquinho de você. Muito obrigada, adorei o papo. Obrigada a vocês, foi um prazer, adorei a ideia desse podcast, demais. Essa nossa Healthy Hour vou boa. Ouvir muito, vai estar na rotina da manhã, vou ouvir o podcast. Obrigada. Legal, espero que a Carol tenha inspirado aí vocês, líderes, empreendedores, a olharem para essa questão, né, do bem-estar, a questão do work-life balance, que a gente fala tanto, e a gente vê que é possível, sim. É questão de prioridade e disciplina, mas é possível. Então, obrigada por estarem aqui com a gente até agora, até o fim. Compartilhe com outros líderes, outros colegas que possam se interessar e gostar desse papo, pegarem as boas práticas da Carol também para implementar. E até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Aproveite para seguir a gente também nas redes sociais. Lá, além dos conteúdos do podcast, a gente também compartilha muita informação sobre tudo que a gente conversa aqui. Esperamos vocês lá!